tenho visto ultimamente uma galera jogando um hate em oficinas de escrita criativa. Eu acho que essa pessoa ela tá confundindo escrita com terapia. Mas se improvisam e são criativas, elas o fazem justamente por conhecer não uma, mas várias receitas de bolo. Será que podemos chamar isso de regras? E se forem regras, será que é realmente errado ensiná-las? Existe gente criativa e gente não criativa? Oi, gente, eu sou a Mila, eu sou escritora e facilitadora de oficinas de escrita criativa. Nesse canal a gente vai falar sobre literatura, sobre escrita criativa, sobre feminismo, tudo com uma perspectiva decolonial. Antes de começarmos o vídeo, eu quero lembrar vocês de já deixarem aqui a curtida de vocês nesse vídeo, se inscreverem aqui, porque eu sempre vou trazer assuntos super interessantes voltados para a escrita, para a literatura, para o feminismo, então já inscreva-se aqui no canal e você pode também me seguir nas redes sociais. Eu estou lá no Instagram, @milasgama, e lá no Twitter, assim vocês ficam sabendo, né, dos bastidores, podem participar de enquetes, então podem me seguir por lá também. Tô aqui hoje vestida para sair na rua, pro Carnaval da Alemanha, que é frio pra caramba, então só vale a pena a gente fazer alguma coisa aqui em cima, porque não dá, né? E eu sempre sou muito desorganizada com o Carnaval, então não tenho nada especial preparado, mas é isso, é o que temos para hoje, né? Vamos fazer assim. Então, terminando esse vídeo aqui, eu tô correndo pra rua com as crianças pra gente ver o desfile de Carnaval aqui da rua, que é coisa pequena, né? Coisa bem singela. Mas vamos falar sobre o assunto do vídeo de hoje. Hoje eu quero falar com você que não sabe se vale a pena fazer uma oficina de escrita criativa. Eu vou contar pra vocês um caso que me aconteceu esses dias na nova rede social do Meta, né? O Threads. Aqui na Europa demorou bastante para o Threads ser liberado e assim que liberou, eu acho que lá por janeiro de 2024, coisa assim, eu já fui para ver o que a rede tinha, né? O que rolava por ali. E até hoje eu acho que o Threads é uma coisa meio confusa, para falar a verdade. E nessa confusão toda, eu vi a seguinte postagem de uma moça que eu não sigo o perfil dela, mas ela dizia o seguinte: ok, vamos lá, autores. Vejo muitos falando que escrita também é algo que exige técnica e conhecimento. Mas que técnicas seriam essas? Vocês conhecem alguma? O máximo que eu vi falar é a jornada do herói, que está mais para uma teoria, além de coisas vagas sobre ritmo de história, construção do mundo, nada mais concreto. Não existe um artigo chamado Conheça Todas as Técnicas de Escrita. Onde se encontra essa informação? De que forma eu vou atrás desse conhecimento? E aí ela recebeu algumas respostas, assim, né? Ela recebeu uma, por exemplo, falando: honestamente, para mim, cursos de escrita criativa, na grande maioria das vezes, servem para tirar a criatividade e te prender em regras. Já ouvi absurdos do tipo, não use verbo de pensamento, tipo pensou, lembrou, etc. E por isso, não deixe seu personagem sozinho para ele não pensar. Para mim, técnica de escrita se aprende tendo uma noção básica de teoria literária e se matando de tanto ler e escrever, não fazendo curso na internet. A escrita é uma viagem interior que o autor faz e durante ela ele se descobre. Nenhum curso vai te ensinar a escrever. O que podemos fazer é ler, muito, especialmente os clássicos. Mergulhamos no nosso íntimo, escrevendo pra caramba, e de forma intuitiva desenvolvemos nosso talento quando o temos. É difícil, estamos falando de arte, afinal das contas. Então vamos lá. Eu acho interessante a gente olhar essa ideia de técnicas de escrita. O que são essas técnicas, né? O quando falar de técnica de escrita fica no abstrato. Aqui ela apresenta o que ela realmente quer dizer quando ela fala sobre a jornada do herói, ou seja, ela se refere aqui a métodos de escaletas, né? Os roteiros, que ajudam a montar os roteiros. Essas receitas de escrita que são amadas e odiadas por quem está aí nessa vida da literatura. Eu, na verdade, eu tenho dificuldade de saber como começar esse vídeo. Eu tenho visto ultimamente uma galera jogando um hate em oficinas de escrita criativa. Eu mesma já falei para as pessoas pararem de fazer oficinas e escreverem, mas isso era voltado para as pessoas que pulam de oficina para oficina, mas nunca desenvolvem seus projetos. E conversando com uma amiga sobre isso, que inclusive estava nessa situação, ela me explicou o quanto para ela aquilo fazia sentido, pois além dela ampliar sua perspectiva diante de seu texto, na dinâmica em grupo, ela também criava ali uma rede de contatos importante para ela. E realmente depois de um tempo ela sentou, terminou o projeto dela e eu fui entendendo a importância dessa dinâmica de uma oficina, principalmente a presencial, mesmo que seja online. Eu ofereço hoje oficinas de escrita criativa, mas eu encaro como um ambiente de troca. Eu gosto muito do termo de facilitadora de oficina, pois eu não estou ali como alguém detentora do conhecimento absoluto. Eu sou tão autora quanto quem está ali. Eu preparo o conteúdo,
Eu faço as mediações, mas a minha percepção, quando as pessoas leem seus textos e os outros participantes dão ali os seus feedbacks, é uma experiência coletiva, né? Entramos, então, num transe, falamos sobre o texto, mergulhamos na história, damos vida a um pedaço de pano, essa magia ancestral que ainda habita na gente acontecendo na oficina. E eu me emociono de verdade ao ver os textos nascendo, textos sendo comentados, trabalhados, lapidados, e eu me sinto muito honrada de fazer parte de tudo isso. Essa troca que ocorre numa oficina é já um argumento que eu ofereço a você que está em dúvida de participar de uma ou não. Talvez você não goste tanto da primeira, então tente outra. Procure saber mais sobre essa pessoa que oferece essa oficina antes. Eu procuro guiar minha oficina para um ambiente acolhedor, de liberdade, respeito, empatia, até porque eu trabalho geralmente com mulheres expatriadas e dentro dessa linha da escrevivência criada pela Conceição Evaristo. Eu sou uma dessas pessoas que comprou cursos por plataformas digitais, então eu não tive tanto essa troca com outros participantes, mas eu posso observar o quanto que ela é importante. Mesmo sem as trocas com participantes, se teve algo que foi super positivo nesse curso online, foram as referências que eu recebi. De autores para ler, sobre teorias, sobre gêneros, foi essencial para eu dar meus primeiros passos sozinha, mesmo que muitas vezes a referência não fosse tão óbvia, né? Mas, nada como um Google para dar um jeito nisso, né, gente? Mas e as regras? Existem regras na escrita? Eu acho que essa confusão de regras, técnica, ferramenta se dá pelo fato do campo da escrita criativa ser tão extenso. E de alguma forma, parece que cada facilitador, muitas vezes, ou próprios escritores, né? Eles resolvem, através de suas oficinas, ensinarem os seus segredos únicos, né? Criam nomenclaturas próprias a métodos que eles dizem ter inventado, mas que nada mais são que uma roupa nova para um corpo velho. Eu vi esses dias uma escritora oferecendo um curso de escrita criativa com um nome impactante. E quando eu olhei, o que ela oferecia, na verdade, era treinamento no uso de figuras de linguagem. Mas falar figuras de linguagem ou figuras estilísticas não atrai tanta atenção, não gera clickbait nas redes sociais. Então é mais fácil dizer a jornada do escritor expressionista. Inventei isso agora, tá? Mas vamos lá, eu acabei fugindo aí da questão das regras, né? Parte do que chamamos de regras são, na verdade, estudos da teoria da literatura e crítica literária. A estrutura de um texto, as classificações de gênero, conto, romance, novela, poesia, a tentativa de olhar a literatura pela literatura dentro do seu mundinho fechado, né, dentro de uma redoma de vidro, da linguagem, por exemplo, vem da corrente do formalismo, do estruturalismo e se casa com a semiótica. Quando olhamos o texto procurando por simbologias, por aquilo que faça sentido para nós como humanos, temos então uma análise psicanalítica de personagens e situações, como se a literatura fosse um transe, um sonho, não apenas do autor, mas que através do autor representa aí o inconsciente coletivo. Então, a árvore tem um significado, o sol, um poço, as dinâmicas interpessoais, tudo nos traz à tona as teorias da psicanálise. Os arquétipos, o complexo de Édipo, o útero materno, o feminino, o masculino. Só que isso vem de teóricos e estudiosos que tentam delimitar gêneros, estilos e formas. Será que podemos chamar isso de regras? E se forem regras, será que é realmente errado ensiná-las? Tem um ensaio da Débora Ferraz no livro Estudos em Escrita Criativa no Brasil, onde ela traz algumas considerações interessantes, fazendo analogia a essas regras como uma receita. E aí ela diz: uma coisa que me chama a atenção nessa proposição de Murakami, ela cita o autor japonês primeiro, né? É a correlação com uma receita culinária. Mas, por enquanto, não vou entrar tanto nesse mérito. Vou pensar, antes de tudo, no cuidado, por vezes excessivo, que temos para nunca trazer as leis do drama. Preferimos dizer que para escrever bem não existe fórmula pessoal. Passaremos, se possível, uma aula inteira maldizendo a jornada do herói. Colocaremos na berlinda o princípio hegeliano de protagonista versus antagonista e a estrutura aristotélica de 3 atos. Eu me pergunto se não estamos, na verdade, esquecendo a importância do conhecimento formado em cadeias. E se, ao mandarmos para a fogueira manuais, os estruturalistas e mais qualquer coisa que cheire a tal receita de bolo, como quem desconfia de bruxaria, não contribuímos para uma postura de mérito à ignorância? Eu me pergunto se essa negação tão veemente não está recheada de um pequeno tabu. O escritor, na posição de oficineiro, pode pensar: tenho que ter cuidado, senão vão achar que não sou original de verdade quando escrevo. Ou, e se pensarem que eu simplesmente replico fórmulas? Ou seja, em outros termos,
Não quero que as pessoas pensem que não sou um artista de verdade. Acho interessante ela falar aqui sobre esse medo de, ao falarmos que existam regras, né, colocarmos então a nossa originalidade em dúvida, como se um bom artesão pudesse impedir alguém de ser um bom artista. E aí entra o ego do escritor. Será que estamos com medo que a escrita pareça fácil demais? Tão fácil como fazer um bolo? Mas será que fazer um bolo seja realmente tão fácil assim? E aí ela encerra com a seguinte fala. Vale ressaltar que quem entende de bolo mesmo, a dona Giovanetti era exemplo disso, é porque ela cita uma história, né? Conhece a receita exatamente para não ser obrigada a segui-la. Essas pessoas olham o que tem na despensa, na geladeira e põem a criatividade para funcionar. Improvisam. Mas se improvisam e são criativas, elas o fazem justamente por conhecer não uma, mas várias receitas de bolo, por terem experimentado muitas coisas de muitos jeitos diferentes. O que elas não precisam é reinventar a roda. Não precisam descobrir do zero aquilo que é mais ou menos sabido. Contra o azedo, se usa açúcar. Para temperar, usa-se ervas e condimentos. Para fazer crescer o bolo, o fermento químico. Numa receita de bolo, como é que apresentei no início desse texto, você só precisa ter o conhecimento necessário para trocar um elemento ou outro e manter o bolo saboroso. Mas isso não equivale a dizer que bolos sejam coisas muito misteriosas e ninguém sabe de fato como fazê-los, ou ensinar como funcionam, ou atestar quais são os seus limites antes de virar uma omelete, um pão, uma broa, uma maçaroca queimada e imprestável. E agora, depois de ler isso, vamos voltar, né, àqueles comentários que a gente viu no início do vídeo. Eles trazem pontos importantes. Curso de escrita criativa tiram a criatividade e prendem as regras. Vamos falar de criatividade, né? Como a gente já escutou aqui do que a Débora Ferraz diz, acho que você já tem mais ou menos uma ideia do que eu quero falar. O que nos leva a sermos pessoas criativas? Existe gente criativa e gente não criativa? É possível uma pessoa ser criativa e tirarem a criatividade dela? Eu imagino uma cena como de um facilitador de oficina de escrita criativa armado, rendendo os participantes e roubando a criatividade deles. Uma conspiração dos ladrões de criatividade. Uma máfia que vai prender e controlar os aspirantes de escritores para que ninguém mais produza literatura de qualidade. Só literatura mecânica, que sigam regras. Transformar a escrita em fábricas de filmes distópicos antigos, como Metrópolis, do Fritz Lang, ou Tempos Modernos, do Chaplin, onde tudo é apenas mecânico, industrial, produção em série. Agora pensem comigo. A criatividade não vem do criar. Ao participar de oficinas de escrita, você vai estar em contato direto com a leitura, escuta, criação de textos. Se você está no processo de criação, você vai ter que tomar decisões conscientes ou não sobre o seu texto. Você vai ter que resolver problemas. A criatividade está nas nossas maneiras de resolver esses problemas. E essa maneira é muito individual. Ou seja, como pode uma oficina de escrita acabar com a criatividade por ensinar regras? Aí a pessoa diz, para escrever bem, você tem que se matar de escrever. Mas tem pessoas que não têm ideia por onde começar a escrever e que não tem referência nenhuma de teoria de literatura nem nada. Onde ela pode conseguir essas referências, se não num curso de escrita ou numa faculdade de letras e literatura? Nem todo mundo que escreve estudou letras, diga-se de passagem, né? Então, sobra quem? As oficinas. E aí a pessoa fala que tem que se matar de escrever. E aí, gente, eu quero falar aqui que é muito difícil a gente, falar sobre isso, porque tem pessoas que querem muito escrever, que têm muitas ideias, mas é mãe, tem criança, tem trabalho, tem marido e tem uma rede de apoio escassa e está exausta sempre. Então, como é que você pode exigir, principalmente de mulheres, mães, que elas tenham uma rotina de escrita que todo dia elas têm que... É tanto tem que nessa sociedade que complica. Então, assim, é sim importante tentar ir adaptando a rotina para criar essa rotina de escrita. Mas não é uma coisa que você pode impor nas pessoas. Você não pode falar, vai se matar de escrever, sabe? Se a pessoa conseguir tirar 5 minutos para escrever num diário por dia, já tá muito bom. E isso me lembra muito a Carolina Maria de Jesus, né? Que era uma catadora de lixo, tinha filhos, mãe solteira, e ela aprendeu a criar ali dentro dessa vida dela tão difícil, os seus momentos de sentar e escrever. E uma das coisas que eu acho muito interessante que ela fala é o quanto que não ter marido
Para ela era muito importante para que ela fosse escritora. E a gente tem vários casos de muitas mulheres, muitas escritoras, assim como mulheres que têm carreiras que não conseguem levar uma relação adiante, né? Porque é mais fácil você cuidar de criança do que cuidar de marido. Outro ponto que eu acho interessante, que aí um dos comentários falou, é que a escrita é uma viagem interior, né? Uma viagem interior onde o autor se descobre. Eu acho que essa pessoa está confundindo escrita com terapia. E eu concordo com uma coisa muito importante aqui. Nenhum curso de escrita vai te ensinar a escrever. Afinal, não é curso de alfabetização. Você precisa já saber escrever antes de entrar num curso de escrita criativa. Mas, brincadeiras à parte, realmente, só comprar um curso, não praticar, isso não vai te ajudar muito, né? Você precisa, sim, de dedicação, mas isso não tira a importância do curso e da oficina. Ler é muito importante, muito necessário, mas os clássicos, quais são os clássicos? O que são clássicos? Quando você diz para a pessoa ler clássicos, fica tão vago, então a escrita agora não é digna de leitura, a escrita contemporânea. Vai todo mundo ler Camões, ler Goethe e escrever como Camões, como Goethe, como Machado de Assis. Os clássicos servem muito mais como referências. Então, quando você lê clássico e você lê uma literatura contemporânea que fala sobre esse clássico, então você já tem noção sobre o que é. Mas é impossível a gente ler tudo, é impossível você ler todos os clássicos e todos esses cânones que são todos eurocentristas. Enfim, é uma série de questões, gente. É muito complexo falar, vai ler clássicos, tá bom? É interessante isso que chamam de clássico? É interessante. Mas a gente não pode ficar só neles, porque você não vai escrever como os clássicos, né? É um erro que as pessoas acham, né? Aí eu preciso ler clássico para eu virar escritor. Não, você precisa ler o que as pessoas estão produzindo hoje, porque nada adianta você pegar um estilo de escrita de Tolstói e começar a escrever nesse estilo de Tolstói, sendo que hoje isso já não se usa mais, não se publica mais. Um livro hoje escrito no estilo de Tolstói. Então, assim, tudo bem, vamos ler os clássicos, mas então, juntamente com leituras acerca da obra, por exemplo, né? De preferência com essa perspectiva, né? Que tangem aí os assuntos importantes de hoje, como a crítica antirracista, a crítica feminista, por exemplo, né? Aí o fato de Capitu ter traído ou não vai ter um peso bem menor do que o fato do Bentinho ser um homem problemático, misógino, ciumento, controlador. E aí esse comentário, ele relega também a escrita à intuição, a ter talento ou não. Vamos lá. Tem pessoas que nascem com alguma facilidade para alguma área específica, vamos dizer isso. Vamos sair da escrita e vamos para a música. Vou contar aqui uma história. A Ana nasceu numa família de músicos. Não havia nada de especial na voz dela. Mas com 13 anos, ela decidiu ir para um internato de música numa cidade que ficava a centenas de quilômetros da casa dela. Então, ela vai para lá e vai se especializar em canto lírico. Ela treinava a voz 8 horas por dia, terminou a escola, bacharelado, fez mestrado, melhores notas, conseguiu trabalhos em óperas e depois de alguns anos conseguiu papéis de protagonismo. Sempre treinando e cuidando da voz por horas no dia. Agora vamos pensar na Maria. Ela também nasceu numa família de músicos e já bem cedo os pais percebem que ela realmente levava jeito para o canto. Uma voz bonita, uma afinação já nata, parecia que tinha já todas as técnicas de canto intrinsecamente nela. Mas Maria parecia não ligar muito para isso. Ela amava sim a atenção que ela recebia por conta da sua voz, mas ela não ensaiava, ela não se dedicava. Até que um dia, aquela coisa do canto desapareceu da sua vida. O espaço do canto na sua vida foi relegado ao karaokê com os amigos. Era talento, era prática. O melhor seria, obviamente, né, se a gente pudesse juntar ali, né, essa facilidade cognitiva, né, e a prática, e a sorte, porque também nunca é demais, mas há quem talvez não nasça com essa tal facilidade, porém uma faísca incendeia a pessoa, né, a força de vontade, a dedicação são fundamentais, sim, no processo. E não estou aqui querendo corroborar com o comentário que disse sobre se matar de escrever, mas é fato que se você quer escrever, você tem que escrever, né? E por que não fazer isso com um acompanhamento, com um curso, um guia, uma receita de bolo que você vai aplicar algumas vezes, testar outros ingredientes, até você ter um bolo que seja no sabor que você mais gosta. Geralmente, quando se fala de receita de bolo, né, a pessoa se refere muitas vezes às escaletas. Uma escaleta é uma lista de cenas ou sequências de uma história, ou seja, é como o índice do filme ou livro.
A escaleta de um roteiro nos ajuda a visualizar rapidamente a estrutura da história. Em inglês, ela é chamada de Step Outline, cuja tradução literal seria algo como esquema de passos. Elas estão presentes principalmente em cinema e séries, quando mais de um autor trabalham no mesmo projeto, ou como uma segurança, caso algo ocorra com o autor, o trabalho possa ser concluído mesmo assim, né? Lembrando que a gente está falando aqui de Hollywood, ou seja, tem milhões envolvidos, né? Ou seja, as escaletas, elas são maneiras de deixar a narrativa planejada, para que qualquer um possa dar continuidade a ela, mantendo essa homogeneidade da narrativa. Quando perceberam que isso fazia muito sucesso, decidiram aplicar isso na escrita criativa. Começaram a surgir cursos de aplicar essas escaletas assim. E isso é ruim? Afinal, a gente pode ter uma base para montar as nossas narrativas. Por que não? A base do bolo. E agora eu vou falar então sobre algumas escaletas, né? Existe a escaleta de uma página com informações sucintas, divididas geralmente ali nos 3 atos, né? Tem uma escaleta mais detalhada, que já é um rascunho bem semelhante ao texto final. Existe o cartão de índice, que é bem utilizado também, onde pequenos papéis, retângulozinhos de papéis, você vai anotando as cenas e capítulos que devam estar em cada um deles. Aí você pode colar, fazer uma parede assim, né, colando, para você ter uma visualização boa, que isso, a escaleta ajuda nisso também, né, de você ter uma visualização geral ali da história, não fica tudo só preso na sua cabeça, e você acha que você tem que escrever já um livro, um romance, algo genial. Não, a escaleta faz com que você tire essas ideias e já vai aplicando ali, estruturando o seu livro dessa forma, né. Tem ainda o Story Clock, né? Ele é de uma forma circular e você vai acrescentando as cenas e capítulos no sentido horário, né? No sentido do relógio. Ajuda bastante na visualização da trama também, no desenvolvimento, para resolver ali possíveis impasses na hora da escrita. E existem métodos para utilizar essas escaletas. E eu vou citar aqui alguns dos meus preferidos, mas tem mais do que esses, né? O método mais conhecido é a jornada do herói, que vem do livro A Jornada do Escritor. Na verdade, o autor, Joseph Vogler, ele tenta comprimir as ideias apresentadas no livro O Herói de Mil Faces, de Joseph Campbell. Para quem leu ou estuda o trabalho de Campbell, né, a impressão que fica é que Vogler deu uma passada de olho no livro e criou essa escaleta após isso. De qualquer forma, hoje a jornada do herói, ela saiu do cinema, saiu da escrita criativa e ela se popularizou no marketing digital, e todo mundo se acha o grande herói, protagonista, com um grande chamado aí nas redes sociais. Talvez venha daí o nosso ranço com a jornada, né? Mas me pergunta se eu acho que vale a pena conhecer. Eu acho. Eu li o livro do Campbell e eu posso falar que fez com que eu tomasse decisões casando muito melhor essa interação do meu inconsciente com o meu consciente quando eu estou escrevendo. No entanto, a jornada do herói, ela não é o único método, né? Eu vou falar aqui de outros 2 métodos bem conhecidos, que são o Snowflake, o floco de neve, o método floco de neve, e o Save the Cat, salve o gato. Eu poderia ficar aqui horas falando sobre escaletas e métodos, mas ninguém aguentaria assistir a isso. Por isso, se você quiser saber mais sobre essas escaletas, sobre estrutura narrativa, sobre métodos que ajudam a planejar a sua história, deixe seu comentário aqui embaixo e eu preparo um conteúdo sobre isso o mais rápido possível. Conforme vocês forem pedindo assuntos, eles entram na minha listinha de prioridades. Não sei como é que tá estranho no meu cabelo, gente. Não sei. Terminando o vídeo, eu passo agora a bola para você. Se existem regras, técnicas, em várias áreas da arte, na literatura, a gente deve renegar isso? Ou não seria interessante, assim como em outras áreas, conhecer, dominar as regras, para então brincar com elas, né? Aquela típica, vamos conhecer as regras para quebrá-las. Porque insistimos em pleno século XXI que a escrita é algo inexplicável, ligado a uma mística criadora, e não assumimos que sim, existe técnica, regras, e a gente trabalha com elas como artesãos mesmo. Edgar Allan Poe já condenava a ideia da escrita sem planejamento. Apenas um talento ou dom que só algumas poucas pessoas escolhidas pelo além detém. E na verdade não é bem assim, né? Porque os escritores têm tanto medo de falar do seu processo criativo, das ferramentas. Será que estamos com medo de ferir o nosso ego? Medo da concorrência? E se todo mundo achar que dá para escrever e é só começar? Imaginem só o absurdo. Eu gosto de absurdos. Contem aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo
e a gente se vê no próximo. Até lá!